O Loki começou a carreira na MCU, Universo Cinematográfico da Marvel, só para ser descartado em 2 filmes. Ele morreu de mentirinha 2 vezes. Morreu de verdade na terceira. E aí acabou virando a espinha dorsal de todo o multiverso da Marvel. Mas o que a Marvel escondeu de você é que a série mais aclamada da Disney Plus, que é a do Loki, foi gravada no meio de um colapso de roteiro, uma prisão nos bastidores que quase cancelou a franquia inteira e um diretor que acabou proibindo aí telas verdes no set, o que eu não acho tão ruim também. Hoje eu vou contar pra vocês a história completa aí dessa criação, né, do Loki, fofocas aí de produção e o que realmente sobrou pro futuro do Loki, desse deus aí da trapaça, né? Eu, sinceramente, gosto muito de Loki, assisti a segunda temporada e aí por isso eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês e espero que vocês gostem, porque vamos ali num esquema meio PowerPoint. Se você não assistiu a segunda temporada de Loki ainda e você quer assistir, talvez seja interessante deixar esse vídeo pra depois, porque vai ter spoiler aqui, tá? Mas eu vou contar um pouco da trajetória do Loki, do personagem, desde o primeiro momento que ele apareceu no universo cinematográfico da Marvel. Tudo começou em 2009. Nesse começo, a Marvel ainda estava engatinhando, né? Tava começando. Isso ali com o primeiro filme do Homem de Ferro. E aonde a gente também tem aí o começo do Thor, né? O primeiro filme do Thor também. Pelo menos o começo das produções. Filme esse que eu não sou um dos mais fãs, tá? O Thor não é um dos meus filmes prediletos, mas eu gosto muito do personagem Loki. Olha só que coisa maluca, né? Pois é. Aí a gente teve o Tom Hiddleston. A gente teve o Tom, que fez o Loki. Mas ele não queria ser o Loki logo de começo. Sabe quem ele queria interpretar? O Thor. E aí pra conseguir fazer isso, ele passou meses numa dieta insana pra tentar construir músculos e ficar aí bombadão que nem é o Thor, né? Cheio de músculos e... E ele chegou a fazer o teste pro Thor. Olha aí, a foto dele fazendo o teste pro Thor. O que vocês acham? Daria um bom Thor? Bom, eu não sei vocês, mas o diretor viu esse teste e pensou na hora, bom, ele não é tão brutamontes aí pra fazer o Thor quanto a gente tá esperando, né? Mas ele tem uma melancolia aí perfeita que talvez caiba pro irmão rejeitado, ou seja, o Loki. O contrato original acabou sendo curto, ele era curto. Ele era um vilão de apoio tanto pro filme do Thor quanto pros Vingadores. Mas nada além disso, era pra acabar aí em 2 filmes esse personagem. Agora, em 2012, o carisma do Tom acabou explodindo pelas telas, todo mundo se apaixona por esse personagem e pela interpretação do Tom também, e o público, por ter se apaixonado por esse vilão mimado e até complexado, né, acabou rendendo aí um espaço a mais pro Tom e pro Loki no universo da Marvel. Ainda assim, mesmo ele tendo essas pontas aí, ele ainda era visto como um personagem de suporte, não era para ele ter continuado tanto tempo ou se tornado aí algo a mais ou mais importante na franquia, tá? Ou seja, ele ainda tinha data de validade. Que bom que essa data de validade foi estendendo e não expirou, né? Em 2013, a gente teve Thor, o Mundo Sombrio, né? E nas gravações originais, a morte do Loki era real. Tá? Era realmente para ter sido definitiva, onde ele ali se sacrificava e fim. Só que o que aconteceu? As exibições testes, que são essas exibições que eles fazem antes para ver a reação do público, né, em uma parcela pequena, acabou sendo rejeitada. O público não gostou do personagem morrendo, porque é um personagem aí que acaba sendo favorito de muitas pessoas. E aí o Kevin entrou em pânico, entre aspas, né? E mandou rodar refilmagens aí às pressas e gravou um finalzinho com o Loki sentado no trono, disfarçado de Odin, dando aí um gancho, né, para uma possível continuidade. Isso por conta das reações aí das exibições testes. Aí em Ragnarok, o Taika acaba consertando o arco dos 2 irmãos. O Loki acaba se reconciliando com a família, aceita suas origens e se torna um anti-herói completo. Foi aí um arco completo de redenção, né? E que simplesmente cabe pra ele. E ele segue nesse arco, inclusive na série, se você for ver. Ele segue aí nesse caminho. E aí vem os irmãos russos. E em Guerra Infinita. E aí todo mundo já sabe o que acontece, né? 3 minutos de filme e Thanos quebra o pescoço dele na frente do irmão.
Na frente de todo mundo, né? Porque todo mundo vendo essa cena ficou, não é possível, era um holograma, por favor, diz que ele vai voltar, o que aconteceu? Foi essa sensação toda, pelo menos pra mim, né? A mensagem aqui era clara. Não ia ter ressuscitação dessa vez. O Tom realmente chegou a dar até entrevista de despedida definitiva nessa época, porque era pra ter acabado, gente. A gente tem segurado esse personagem aqui bastante tempo na Marvel, viu? Porque não era pra ter durado tanto tempo. E aí veio o Ultimato. Muitos filmes aí, né, gente? Eu sei. E aí, em Ultimatos, a cena do assalto temporal lá em Nova York deu tudo errado na tela, né? Deu errado. E o Loki, em 2012, sumiu com um cubo cósmico. Esse que tá aí na foto pra vocês. Inicialmente era pra ser só uma piada. E uma conveniência do roteiro pra forçar o Tony e o Steve a voltarem para os anos 70. Era só isso. Só que aí a Disney precisava vender assinaturas para o serviço de streaming, ou seja, o Disney Plus. Aí o Feige olhou para essa ponta solta, que foi essa história do cubo, né, e pensou, temos uma mina de ouro aqui. Foi, ele pensou isso aí. E aí que começa a loucura dos bastidores dessa série, tá? A série do Loki. A Marvel contratou o Michael Waldron, que é o roteirista de Rick e Morty, para comandar essa primeira temporada. A ideia era um pouco bizarra, assim. Era uma mistura de ficção científica retrô, ali dos anos 70, com burocracia e repartição pública. É esse tipo de noção dos anos 70/80, né? E, sinceramente, eu achei essa pegada muito legal, até porque ela tava voltando com força. A gente teve aí Stranger Things fazendo muito sucesso, né? E também com uma pegada retrô. Então eu acho que um retrô futurístico aqui coube super bem. Eu achei super legal essa ideia de verdade. E aí o que a gente teve na primeira temporada? O grande acerto logo de cara foi desconstruir o ego desse vilão. Anti-vilão, anti-herói. Anti-vilão não, né? Anti-herói. Foi desconstruir o ego do Loki. O cara acha que é um... Porque o Loki achava que era um deus supremo, né? O ego dele era lá em cima, mesmo que as coisas não dessem tão certo pra ele quanto ele imaginava. Só que o que acontece assim que ele chega ali na TVA, que em português ficou AVT, né? Ele chega lá e se depara com as joias do infinito, várias delas. Mas descobre que as joias do infinito, aí nesse universo, né, nessa realidade, são usadas como peso de papel na gaveta de funcionários que estão ali entediados só trabalhando, não é nada demais, é um item corriqueiro, ou seja, isso quebra o ego de qualquer pessoa, porque até então a gente estava tendo a guerra do infinito, né, com essas gemas aí sendo toda a questão problemática e a coisa mais forte do universo. Aqui ela se torna nada, então a gente chega aí em um outro patamar de existência. A diretora na época, Kate, tomou uma decisão que acabou salvando a estética. Quase nada de fundo verde. A sede da... Eu acho que faz sentido também por uma questão retrofuturista, né? A sede da AVT, eu assisti em inglês, então pra mim ainda é TVA, mas da AVT foi quase toda construída em cenários práticos e iluminada com luzes reais embutidas no teto. Isso inspiradas aí em clássicos que a gente tenha no universo do cinema, tá? E eu sinceramente acho que isso foi um grande acerto, porque trouxe uma vibe toda única pra esse seriado. E eu vou chegar a falar aí da segunda temporada em mais detalhes e a minha opinião, tá? Mas só pra gente contextualizar a história do Loki. Aí é que a gente tem a imagem, ó, das joias do infinito sendo usada como jogadas na mesa ali, né? Ó, e aí aqui TVA escrito, né? Toda essa estética meio retrofuturista e eu não sei, eu achei muito legal essa estética. E aí aqui nessa temporada, nessa primeira temporada, a gente tem a introdução das variantes. Então aí na tela vocês conseguem ver algumas dessas variantes, tá? E além dessas variantes que a gente também teve a introdução da Sylvie. E a gente também teve a introdução do Morbius, né? Que recebe ele ali na TVA. Recebe entre aspas, né? Porque era uma situação mais complexa, né? Vivida pelo Owen Wilson. Eu sinceramente achei muito legal a interpretação dele e o personagem Morbius no geral. E sinceramente, essas variantes aqui, pura loucura. E aí no final da primeira temporada, a gente tem uma mudança muito grande, onde a Marvel usou essa série para introduzir um grande vilão, que seria aí um grande vilão de toda a saga do multiverso, né? Que foi, bom, vocês vão entender, que é o Jonathan Majors, que estava interpretando o papel
daquele que permanece. No final dessa primeira temporada, e espero que não seja de spoiler porque é da primeira temporada, a Sylvie mata ele. A Sylvie sendo uma variante também do Loki, né? E aí a linha do tempo se ramifica e a AVT, ou barra TVA, entra em colapso por causa disso, porque ele não tá ali mais cuidando da linha do tempo sagrada. Esse daqui é ele, né, aquele que permanece. E aí tem toda uma problemática aqui que eu vou contar pra vocês. A primeira temporada foi o maior sucesso de audiência e crítica da Disney Plus, tá? Só que os bastidores da segunda temporada acabaram virando um pesadelo logístico e jurídico. Tem que ter, né? Nunca consegue ser uma coisa tranquila aí. Essas coisas de Marvel ou qualquer outra série muito grande, acaba rolando esse tipo de problema, né? O que aconteceu? A diretora, Kate, que fez aí a primeira temporada, né, acabou pulando fora porque não queria ficar presa à rotina da Marvel, não queria ficar presa à Marvel, né? Então entraram o Justin Benson e o Aaron Moorhead, conhecidos pelo cinema independente de terror e ficção científica, além de contratarem o Ke-Huy Quan, me desculpem se as pronúncias estiverem erradas, tá? Mas eu fiz uma pesquisa aqui que eu tô trazendo pra vocês que eu achei que seria legal compartilhar e contextualizar toda essa história do Loki antes de eu dar minhas opiniões da segunda temporada. Esse Ke-Huy Quan, ele foi recém-saído da vitória do Oscar por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Esse filme realmente foi muito bom, então uma ótima escolha, né? Isso aconteceu, gente. Isso não é uma imagem da série, tá? A Marvel acabou entrando em um desespero por conta disso daqui. Não dava tempo nem orçamento para refilmar a temporada inteira com outro ator, porque já estava tudo filmado. E também não dava para pagar o personagem da trama sem quebrar a história, porque acabou vendo como um personagem de gancho muito forte ali no final da primeira temporada, né? E que tinha um impacto que a gente ia ter que saber o que continuava acontecendo, né? O que aconteceu então foi que a Ordem era lançada do jeito que tava. Só lança. E aí cortaram o ator de toda a divulgação e esperar aí a decisão da justiça. Foi isso que foi feito. Só para vocês entenderem o contexto dessa situação problemática toda, esse ator, o Jonathan Majors, ele foi preso em março de 2023, depois de brigar com a sua ex-namorada, sendo condenado em dezembro por agressão e assédio. E aí, como resultado, né, foi isso que eu falei, a Marvel Studios acabou demitindo ele do papel do vilão. E aí, pra se redimir, né, ele cumpriu um programa de 52 semanas de violência doméstica, tá? Essa prisão aconteceu em Nova York. O júri considerou ele culpado de agressão imprudente e assédio, e essa foi a punição dele, tá? Mas aí acabou sendo demitido também, foi tudo isso que aconteceu, só pra resumir pra vocês. E aí, só pra vocês terem ideia desse tempo, né, do que tava acontecendo, as filmagens terminaram no final de 2022. E aí, em março de 2023, como eu mencionei, ele foi acusado de agressão e assédio. A segunda temporada estava inteiramente já montada ao redor do personagem do Victor Timlin, né? Que é uma variante do Kang, interpretada por ele. E aí, por um milagre da equipe criativa, a segunda temporada não dependia do vilão para se sustentar. O foco foi puramente o crescimento psicológico do Loki. Tanto é que vocês vão perceber nessa segunda temporada que o Loki tá muito mais em centro de toda a narrativa. Não que ele não estivesse no primeiro, mas com a introdução de novos personagens na primeira temporada, como a Sylvie, o Loki nem sempre estava tanto em destaque. Aqui eu senti que ele estava mais em destaque. Embora eu também senti que o roteiro ficou um pouco mais fraco do que o da primeira temporada, tá? Ainda assim, um ótimo roteiro. O Loki, né, que passou a vida inteira querendo sentar num trono, descobre nessa temporada que reinar, né, não tem nada a ver com poder. É uma coisa bem diferente. Também tem, né, gente? Vamos ser sinceros. Mas aqui a série traz em outro lugar, em outra ideia. E traz na ideia de que tem a ver com responsabilidade e sacrifício. Tanto é que ele faz um puta de um sacrifício no final dessa temporada, né? O final dessa temporada, inclusive, eu achei puro cinema. Incrível. Ele destrói o tier mecânico da AVT, né? Que é esse negócio aqui, no meio da tela que vocês estão vendo, que é por onde passava as ramificações e preservava aí a linha sagrada, né?
Ele destrói isso tudo e assume o controle de cada linha do tempo, solta com a própria magia e sobe as escadas sozinho até a cidadela. E essa cena, a única coisa que me pegou nessa cena, gente, é uma coisa muito ridícula, tá? Porque é uma ótima cena, mas uma coisa que me pegou foi o sapato do Loki. Nossa, podia ser um coturno, uma bota, assim, que ia combinar super com esse look dele, mas não. Era um sapato barra sapatilha, barra... sei lá. Eu achei que o sapato ficou um pouco fora aí dessa estética pra mim. Mas tudo bem, aceitei também. Mas na hora que eu vi o sapato eu fiz gente... porque dá foco, porque mostra ele subindo a escada e o sapatinho ali... aquele sapato pra mim... Não casou, não casou. Ele faz tudo isso aí, né? Sobe as escadas. E aí ele não vira o rei tirano de Asgard, como a gente podia vir a imaginar lá atrás naquele filme onde ele tava no lugar de Odin, lembra? Ele se torna o deus das histórias, mantendo o multiverso vivo na forma de uma IGG Drasil, que é aquela árvore da vida, tá? Pelo menos eles dão um zoom out, assim, da onde ele tá, e ele tá bem no meio dessa árvore, fazendo tudo acontecer e mantendo tudo funcionando vivo, né? Só que por conta disso, dessa decisão que ele toma, ele também é condenado a ficar sentado sozinho pela eternidade para que os amigos dele possam ter livre-arbítrio. E também, se você for analisar, as variantes dele também. Acho que aqui cabe muitas alternativas de história para esse personagem. Agora, se ele for aí viver eternamente, também pode ter sido uma forma de apagar o Loki da Marvel, né? Tipo, porque o Loki tá ali, a gente sabe que ele tá ali, não morre, não tá morto, mas tá ali fora, em um outro nível, né, da história, fora das histórias. Se é que faz sentido, ele não tá dentro de um universo. Ele cuida de todos eles, então é uma coisa um pouco estranha. Aí aqui a gente acaba encerrando a série solo, né? O próprio Tom, né, que interpreta o Loki, já confirmou aí que a terceira temporada não vai acontecer. E realmente acaba ficando com um desfecho bem bom dessa forma. Mas eu quero ver muito mais do Loki aí no futuro do universo Marvel. Então eu espero que isso também não seja o fim do Loki, uma forma de realmente acabarem com esse personagem, que tentaram aí várias vezes, né? Mas a história da série tá fechada. Mas e aí, o que a gente pode esperar então do futuro do cinema, né? Ó, só pra vocês verem, tá aí o Loki na hora que ele tá sentando no trono, não é uma das melhores imagens, tá? Por conta de resolução, mas ele segurando isso, essas coisas que ele tá segurando são as linhas do tempo. E aí, com o poder dele, todas essas linhas ficam verdes, né? Porque ele tá mantendo elas vivas. E o trono já todo destruído. Imagina você ter que ficar o resto da eternidade sentado aí. Nossa, é puro sacrifício eterno, né? É quase um castigo. Bom, o futuro aí do universo cinematográfico, né? Com a demissão definitiva aí do Jonathan Majors, após essa condenação, que era aquele que permanece, né? A Marvel engavetou o arco do Kang e trouxe os irmãos Russo de volta, colocando o Robert Downey Jr. como Doutor Destino. A gente já sabe disso, já tá em todos os trailers, não é novidade, tá? Só que vale pontuar os vazamentos e rumores fortes de bastidores que ocorreram aí pela indústria. Com a fusão aí das linhas temporais no mundo bélico, o trono do Loki no centro da IGG Drasil vira o alvo principal do Doutor Destino para controlar a realidade. Então pode ser que a gente veja o Loki de volta por conta do Doutor Destino, talvez querendo controlar todas as realidades aí, querendo esse cargo, esse trono, né? Pelo menos é um boato. Outro boato fortíssimo entre os roteiristas é que o Kevin Feige já garantiu que não vai fechar a saga do multiverso sem uma cena de reencontro entre o Thor atual, né, e essa versão do Loki, que agora é literalmente o ser mais poderoso de toda a existência. Tá aí o Iron Man, né, o Homem de Ferro, como o Doutor Destino agora, que vai querer aí conquistar toda a realidade do multiverso, vamos ver. E no final a gente vai ter aí os irmãos se reencontrando, né? Mas aí na versão do Loki nesse trono, né? Vamos ver o que vai acontecer, porque isso tudo é boato ainda. Mas olha, pra Loki, pro seriado, a segunda temporada, primeira temporada perfeita, tá? 0 defeitos, 10 de 10.
Segunda temporada porque eu senti que teve alguns deslizes de roteiro, algumas pontas abertas ali que não foram muito bem explicadas, uma coisa meio corrida às vezes. Eu acho que eu coloco aí uma nota 8, porque eu acho que algumas coisas podiam ter sido melhor desenvolvidas. 8,5, vai. 8,5 pra Loki, segunda temporada. Mas adoro esse personagem e espero que ele apareça aí muito mais vezes. Olha, o Loki começou como um vilão invejoso e terminou com um coração, como o coração, né, do multiverso. Isso pra você ver que nada tá definido no universo da Marvel e tudo pode mudar a qualquer momento, e vamos torcer aí pra mudar mais positivamente ainda pro Loki, porque eu quero ver mais coisas, né? Eu, pelo menos, preciso de mais cenas dele, do Thor, sei lá, pelo menos dele. Comenta aqui embaixo se você já assistiu a segunda temporada de Loki, o que você achou, se você gostou, se você não gostou e o que você imagina aí pro futuro. Falei muita besteira nesse vídeo, você conhece alguma outra informação? Pode deixar aí no comentário também, que eu tô trazendo em cima do que eu pesquisei, tá, gente? Eu não sou nenhum super entendedor de quadrinhos em universo Marvel, mas eu gosto bastante. Tanto que essa série ter focado no Loki, no desenvolvimento do personagem, a narrativa como foi, eu acho que funcionou 100%, gostei muito, gostei das viagens no tempo também, as explicações que eles deram pra tudo isso daí, e acho que é uma série que valeu muito a pena, e eu acho que Loki é um personagem que merece mais destaque ainda, porque realmente é um personagem muito interessante, né? Por não ser perfeito, por ser um anti-herói aí, se a gente puder colocar assim. Bom, deixa aí pra mim os seus comentários, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou já se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.